Boa noite a todos, sejam bem-vindos à aula 19 do curso de Anascente. Hoje nós vamos trabalhar os capítulos 13, 14 e 15 da parte 4. Em primeiro lugar, só para dar um contexto para vocês, como nós tivemos a última aula há 15 dias, é, na última aula nós vimos, então, a destruição de Cortland, praticamente o atentado, né, orquestrado pelo Rourke, em parceria com a Dominique. Ele pediu ajuda dela e ela também se envolveu no caso. E parte do que ela tinha que fazer, do papel dela, era simular que ela tinha saído machucada desse evento. Ela tinha, em primeiro lugar, que distrair o guarda para que o Rourke pudesse entrar. Em segundo lugar, ela tinha que simular um ferimento grave. E foi justamente isso que ela fez com muita clareza, né? Com muita efetividade. Tanto é que ela perde a consciência, né? Ela perde muito sangue, ela perde a consciência. E quando ela retorna à consciência, ela, ela vive um momento de grande clareza. Ela vive o contato com a verdadeira identidade dela. Pela primeira vez, né, é um ponto de virada, quando ela de fato aceita a primazia do quê? Da realidade, ou seja, ela aceita a primazia da razão sobre o niilismo e a autonegação, que por tanto tempo ela viveu dessa forma, né? A dor física, sim, ela está presente, né? Ela está numa situação muito grave, na UTI, como nós diríamos, né? Mas isso para ela, essa dor física é secundária. Ela tem de fato uma grande serenidade. Tanto que ela diz: o esplendor tranquilo que se presume haver na infância, a consciência total da certeza, da inocência e da paz. Veja só o nível de serenidade que ela está trazendo, né, através dessas palavras. Boa noite, Daniel. Nós começamos agora há pouco, devido ao volume de conteúdo. Então, pela primeira vez, como nós vimos já no próprio atentado, né, no próprio ataque a Cortland, nós vimos que ela, a partir do momento que ela decide participar, para o Rourke é o reconhecimento de que ela terminou, né, amadureceu, ela abandonou aquela visão, aquela divisão, na verdade, entre o amor que ela tinha pelo Rourke, de um lado, e o desprezo pelo mundo, que ela rejeitava. Então ela não tenta mais destruir o Rourke, né? Destruir o que ela ama, para, entre aspas, protegê-lo da corrupção do mundo, como ela tentara anteriormente, né? Por que que ela tinha feito isso? Só para a gente lembrar, porque ela entendia que o Rourke não tinha como ter sucesso neste mundo e que o mundo iria, portanto, esmagá-lo. Então, a explosão de Rourke fortalece a explosão de Cortland fortalece a integridade do Rourke, ao mesmo tempo que liberta a Dominique. E uma outra consequência disso é, é que para Dominique, o Ainand acabou perdendo ela. Esse momento quando ela ajuda o Rourke demonstra que aquele elo que ela tinha ainda com o Ainand se perde, né? O casamento deles, né? Praticamente ele chega ao fim, né? Porque apesar do Ainand ele ter o potencial de ser o Rourke, ele continua agindo sem integridade, né? Ele tem a dificuldade para conseguir, de um lado, valorizar a grandeza e, pelo outro, não fazer concessões. Lembrem-se que ele ainda é o dono do Banner e o Banner continua sendo aquela ferramenta que ele achava que trazia poder, hoje ele já não pensa mais isso. Então, aquela aquela parte negativa do Banner continua influenciando negativamente a cultura e ele não consegue largar,
do Banner. Ele ainda acha, e ao longo desses capítulos hoje nós vamos ver que ele ainda acredita que o Banner tem salvação, né? Que é possível fazer algumas coisas, né? Mudar algumas coisas internamente no Banner, e que, por exemplo, ele retomando o controle total, inclusive editorial, ele vai conseguir ressignificar o Banner na mente das pessoas. Então, usar o banner como ferramenta para o bem, e não mais para o mal, né? Para a destruição da cultura e a divulgação dos valores errados. Ele acha isso. Então, ele está, querendo ou não, comprometido, com uma perspectiva errada, porque isso simplesmente não é verdade, né? Então, a Dominique, ela se vê praticamente terminando com o Aina, não oficialmente, né? Por quê? Porque ela vê que o Aina ainda admira o Rourke, mas ele continua tentando manipular valores por meio do poder, ou seja, por meio do poder financeiro dele e do poder que o Banner ainda tem na cultura. Então a Dominique, nesse momento, ela termina o arco de redenção, né? A redenção filosófica dela praticamente tá concluída, né? Agora ela só vai consolidar essa posição. E outros personagens como o Einand e o Keating, ainda a gente não sabe se eles vão conseguir essa redenção que eles buscam, né, das suas próprias vidas, ou se eles vão ficar para trás. Então a Dominique já passou desse estágio. O que que aconteceu com o Rourke depois da explosão de Cortland? Ele sai correndo, ele tenta ocultar os atos dele. Na verdade, como a gente vê, ele não foge nem oculta seus atos, né? Ele permanece no local, com as mãos nos bolsos, bem tranquilo, olhando para aqueles escombros como se de fato tivesse sido uma obra finalizada, né? E ele continua então fiel aos seus princípios, né? E qual é esse princípio que justifica, que é o principal argumento dele, inclusive no julgamento que virá? Que a criação intelectual é uma extensão da identidade do Criador e que qualquer violação dessa criação é uma violência contra o espírito humano. Então, a partir do momento que se viola o projeto de Cortland como ele tinha feito, está se violando não só uma criação intelectual, mas sim parte da identidade do Criador, como se fosse uma violência contra o próprio Criador, né? Uma agressão praticamente física a esse local. Então, quando ele destrói Cortland, o que que ele está dizendo? Está reivindicando o direito inalienável, né, de propriedade intelectual sobre o quê? Sobre a sua própria propriedade intelectual, sobre o projeto que ele realizou. Então, vocês percebem claramente que esse é um dos argumentos que depois vai se desenrolar mais claramente ao longo dos próximos capítulos. Tanto que ele fala para o policial, né? É melhor você me prender, falarei no julgamento. Ele não apela para emoção, ele não tenta se justificar com sentimentalismo, como muitos outros poderiam fazer, como Keating já fez diversas vezes, né? E então ele é preso, o Aynan liberta ele, né? Paga a fiança. E aqui a gente vê que ele ainda tem uma influência muito grande no Aynan. O Aynan, com muita urgência, consegue que ele seja solto. Então, nesses momentos, a gente vê que o Aynan, ele ainda é tocado pela grandeza do Rourke. Ele ainda não se entregou, né? A gente não sabe ao certo se ele vai se entregar, se ele vai conseguir a redenção, né, filosófica da qual a gente vem falando, mas ele ainda tem ele ainda é movido pelo, pelo Rourke, pelo que o Rourke representa, né? Ele não consegue agir com indiferença. E é interessante que nesse processo de pagar a fiança, a gente tem é um gesto ambivalente, porque por um lado, ele está reconhecendo a virtude do Rourke, como a gente já sabe que ele reconhece, mas ao mesmo tempo ele está usando do poder dele, no caso do poder financeiro dele, numa tentativa de redimir a si próprio, né? Então é importante entender que
Essas ações do Aynan, elas não são ações puramente inspiradas em ajudar o Rourke, né? Então, apoiar a virtude do Rourke. Ele entende como uma forma de se salvar, de se redimir também, né? Então, é importante, só para a gente revisar, o Rourke ele não foge, ele quer que os fatos falem por si, ele quer ser medido, ele quer ser julgado pela verdade, não pela popularidade do ato ou falta de popularidade desse ato, né? Então, ele vai se defender em um julgamento, ele vai afirmar os valores dele da melhor forma possível, né? Quando, quando o Rock vai visitar a Dominique na casa do Aynan depois de ter sido solto, ela fala o seguinte: se eles te condenarem, se o trancarem numa cela ou o colocarem para fazer trabalhos forçados, se sujarem o seu nome em cada uma das manchetes imundas, se nunca mais o deixarem projetar outra vez, se nunca mais me deixarem vê-lo outra vez, não terá importância. Não muita, só até certo ponto. E é interessante que aquela frase, a dor só vai até certo ponto, ela já foi falada antes no romance. Então a Rand ela faz um espelhamento literário e filosófico. A Dominique ela está praticamente repetindo literalmente as palavras que o Rourke disse no capítulo 12 da parte 2, sobre como ele nunca sofreu completamente, porque sempre havia dentro dele um ponto intocado, né, inacessível à corrupção do mundo. O que que é esse ponto intocado? São os valores dele, a integridade dele. E agora a Dominique está falando a mesma coisa, que existe um centro, um ponto intocado nela também. E que nesse ponto ela consegue manter a integridade da mesma forma que o Rourke, mesmo diante do sofrimento imposto pelo mundo. No caso da possibilidade dele ser preso, né? Então, nesse momento, fica cada vez mais claro que a Dominique ela rompeu com aquela crença que ela tinha, né, de que o mundo inevitavelmente destrói os melhores, né? Então, essa crença que fazia ela sabotar a si mesma e o amor que ela tinha ao Rourke, né? Por isso que ela tenta desesperadamente casar com várias pessoas, justamente para, de certa forma, proteger o Rourke, né? E ela própria se convencer de que ela estava certa nessa racionalização, né? Nesse cinismo que ela tinha com relação ao mundo. Então ela continua insistindo até o momento então que ela se liberta, que é marcado então por essas passagens, né? O caso do prédio Cortland, né, do condomínio Cortland, ele toma os jornais, né? E o primeiro conhecido a escrever sobre isso é o Tui, quando ele escreve no New Frontiers. E o que que ele transforma esse evento? Ele transforma em uma arena para reforçar o quê? A visão coletivista e invertida de mundo que ele tem, né? Tanto que ele fala: acontece em raras ocasiões que forças mundiais imensas demais para serem compreendidas se concentrem num único evento. O ultraje de Cortland é um deles. Então ele transforma isso em algo muito grande, né? Ele transforma praticamente num exemplo de um mal metafísico, da manifestação mais pura daquele egoísmo, né? Do vilão, né, do homem, do Rock, que destrói a fraternidade humana em nome da sua vaidade. Então ele usa esse exemplo de Cortland para mostrar, para tentar acusar o Rourke de ser o pior ser humano possível, né? Porque ele está destruindo a fraternidade humana, o coletivo, ele está sacrificando o coletivo, no caso ali, essas pessoas queriam morar no local em prol da sua vaidade. E o Tui diz
continua falando, o ego de um homem contra todos os conceitos de misericórdia, humanidade e fraternidade. E ele chega aí mais longe. Veja que não é só uma crítica eu digo uma crítica pessoal. Olha o que ele pede como punição, né, para o Rourke. Lamento que as leis de nosso estado prevejam nada mais do que uma sentença prisional para esse crime. Aquele homem deveria entregar a própria vida. Então, o objetivo do Tui não é, em primeiro lugar, a destruição física, como nós vamos ver, né? Mas sim a destruição da ideia como homem, como um fim em si mesmo, né? Ou seja, a busca dos teus valores, né? Então, o Rourke, nesse momento, ele é simplesmente o bode expiatório por um plano muito mais amplo do Tui, que é de fato destruir o homem e sacrificar ele totalmente a esse bem coletivo, né? E vocês percebem que o Rourke, ele não fala, ele fica em silêncio. Não aparece uma réplica, uma errata, um pedido de defesa, né? Frente ao que o Tu está falando, né? Vociferando, né? Nesses jornais. Não existe nada disso, né? Então, o Rourke, ele se mantém livre, com base nesse mérito, nessa integridade que ele tem, e ele vê o controle coletivo, né? O ressentimento para com a figura dele, gritando em alto e bom som, no caso do Tui. Mas você percebe que ele não responde, né, a essas supostas acusações. Rafaela, você tem alguma pergunta? Seja bem-vinda à aula. Não, boa noite. Boa noite. Então vamos seguindo. Depois do ocorrido em Cortland, ah, as pessoas começam a se perguntar qual teria sido o motivo dessa explosão. Por que que o Rourke fez isso, né? Isso não estava claro para as pessoas. Então, elas começam a lançar algumas especulações sobre isso, né? E é importante que a sociedade como um todo, ela não está buscando de fato entender a motivação do Rourke. Ela quer, na verdade, enquadrar o Rourke nos moldes morais que ela já aceita. Então, nesse processo de tentativa de descobrir as motivações do Rourke, porque, repito, ele não sai falando sobre isso claramente, ele vai deixar isso para a hora do julgamento, que nós vamos ver nos próximos capítulos. Tudo isso fala muito mais do que da, da mentalidade coletivista dominante, não dos motivos do Rourke. Então, a primeira hipótese, né, é que ele fez isso por inveja profissional, porque ele teria ficado ressentido de que o Keating, o Prescott e o Ware tinham participado da obra e, de certa forma, se assemelhado ao estilo dele, né? Então, essa foi a primeira hipótese surgida. A gente sabe que essa hipótese não tem muita validade porque o Rourke é um homem que jamais procurou reconhecimento externo, da mesma forma que o Keating, por exemplo. E ele já havia recusado diversas oportunidades que implicavam comprometer a visão criativa dele, desde o início do livro, né? Você se lembra? Então, essa não teria sido um motivo realista para o Rourke. Se ele entendesse que, de alguma forma, poderia haver essa contaminação, ele provavelmente não teria aceito, em primeiro lugar. Lembrando que o contrato, aquele contrato de guardanapo que ele assina com o Keating, e que de fato não tem tanta validade jurídica, né? Ele mesmo, o próprio Rourke diz isso naquele momento. Ele deixa claro, né, os motivos que ele tinha para aceitar essa parceria que a gente sabe que não foram cumpridos. A segunda hipótese que surge é que
mesmo que Cortland tivesse esses elementos diferentes na estética, ou seja, mesmo que tivesse mudanças no projeto original do Rourke, ele não tinha direito a destruir, por quê? Porque uma vez construída, a obra pertenceria o quê? À sociedade. E era um crime se posicionar contra o bem comum, né? Então, todos devem se submeter à coletividade, especialmente quando a obra é pronta, a obra está pronta, e a obra estava pronta. Então, ali fica uma hipótese de que, apesar de as pessoas reconhecerem que houve de fato essa corrupção estética, mesmo assim o Rohr ele não tinha direito a destruir esse local, né? A terceira especulação, a terceira hipótese, né, para explicar isso, é que algumas pessoas disseram que, na verdade, o que tinha acontecido fora uma adaptação legítima da obra do Rourke. Essa racionalização ela é muito conhecida e ela, inclusive, existe no mundo liberal, que é uma noção coletivista de que não existe propriedade intelectual absoluta, apenas contribuições que pertencem a todos, né? Então, a Rand fala disso, por exemplo, a Revolta de Atas, quando ela fala dos saqueadores, que é aqueles que se apropriam do produto da mente dos outros, alegando que ideias não pertencem a ninguém e, portanto, pertencem ao grupo. Então, lembrem que essa visão sobre propriedade ela não é necessariamente uma visão de esquerda. Existe no movimento libertário várias teorias que dizem que não existe propriedade intelectual. E se vocês quiserem saber mais sobre o tema, é só pedir no privado também alguns artigos que estão no Objetivismo Brasil. Então, nessa teoria, o Rourke ele não é um criminoso porque ele explodiu o lugar, mas porque ele ousou afirmar a soberania da mente dele como autoridade moral final, ou seja, ele se colocou como um juiz, né, como o árbitro do que é certo e errado, frente à estrutura coletivista da sociedade. Então, aqui é uma outra hipótese, uma outra especulação, que mesmo que, novamente, existe a aceitação de que houve mudança no projeto, mas nesse caso que foi uma adaptação legítima, que então ele não teria direito a destruir a obra, né? E é importante notar que, é, de forma geral, o pensamento unânime, apesar dessas hipóteses, né, dessas especulações, o julgamento moral da maioria das pessoas, da alta sociedade, dos intelectuais, dos assistentes sociais, dos jornalistas e até mesmo das pessoas humildes, eles compartilham praticamente de um linchamento simbólico. E é por isso que a Rand ela deixa claro, e a gente consegue ver no Brasil, por exemplo, que a cultura coletivista não precisa de um ditador. Se existe um ditador, ele facilita talvez o processo, mas o que dá base para ela se sustentar, essa cultura coletivista, é o consentimento voluntário dos homens de segunda mão, de pessoas como Keating. Tanto que a própria Rand, ela fala através na página 827, através do narrador, disseram todas as pessoas de segunda mão que não podiam existir senão como sanguessugas nas almas dos outros, né? Então, novamente, as pessoas não odeiam Rourke apenas por ele ter destruído um prédio, mas porque ele revela a mediocridade das vidas dessas pessoas. O fato do Rourke ser essa imagem viva da autossuficiência, isso é inaceitável para uma cultura que define a virtude como submissão. Dói para as pessoas de segunda mão ver uma pessoa, saber que existe uma pessoa como o Rourke. É muito sofrido, é muito difícil aceitar, né, essa questão. Então, como nós vimos, o Rourke ele continua sendo atacado, né? Existe uma campanha pública contra o Rourke
E aí chega um momento que o Einand ele se coloca como o teste final do poder dele sobre as massas, né? Então esse momento de ataque ao Rourke é uma oportunidade perfeita para o Einand saber se de fato ele tem poder contra, se ele tem poder sobre as massas, como ele achava que ele tinha. Então, por um lado, nós temos o criador frustrado, que é o Aina, né? Tentando ser o. Que ele tinha o potencial de ser o Rourke, mas não foi. E o manipulador de consciências, né? Que é aquele cara que, né? A outra parte dele que achava que ele teria poder de manipular essas massas, né? Então, como nós vimos, durante décadas, o Aynon usou o Banner para moldar a opinião pública. E o que que ele promovia? O medíocre e sabotava o que era bom, o que era grande, o que era virtuoso. Quando ele diz para todos os veículos de mídia dele defender o Roar, ele quer provar para si mesmo que ele pode inverter o curso da maré cultural, né? Não por princípio, mas por vontade própria. Ou seja, ele fala claramente que para ele é uma cruzada pessoal, né? Então ele está se esforçando para redimir as concessões ao mal que ele fez no passado. Só que aí tem um problema. Como a gente viu, a defesa dele não é por princípios. Qual que é a base da defesa dele? Não é o amor à justiça, não é a integridade, mas a necessidade de vencer. Tanto que ele fala, não fazia isso por Rourke, fazia isso por ele mesmo. Ou seja, ele está numa cruzada para provar para ele próprio que ele pode, agora, pela vontade dele, não por princípios, a força, com o poder, ele pode fazer com que as pessoas mudem de opinião com relação ao Rourke. Então, esse é o poder que ele acha que ele tem. Então, ele quer usar o instrumento do coletivismo, que é a manipulação das massas, para servir ao individualismo, ou seja, a defesa do Rourke. Só que como nós já vimos, como o próprio Rourke já falou para ele, e nós vamos ver ao longo dessa parte 4, dessa parte final do livro, o poder sobre os outros é incompatível com a virtude objetiva, né? O verdadeiro poder para Rand é o controle sobre si mesmo, baseado na razão, na produtividade e na independência. Esse que é o verdadeiro poder, não é o poder da força sobre os outros, que é o poder que o Aynan acha, é importante destacar, que é o poder que o Aynan acha que ele tem. Então veja bem, o Aynan tenta salvar o Rourke por meio do quê? Da coerção simbólica, né? Ele está tentando usar a imprensa como arma. Só que olha que curioso, quando ele tenta vender o Rourke como se fosse um produto, como se fosse um produto bom, virtuoso, ele trai a própria natureza do Rourke. Porque a independência do Rourke, ela não aceita ser vendida no varejo, nem mesmo para ser defendida. E o que que fica claro? Que a virtude não está à venda, ela não pode ser comercializada, ela apenas pode ser reconhecida. Então as pessoas não vão comprar a virtude no jornal. Elas têm que ter a capacidade de reconhecer a virtude. Elas têm que ter a capacidade de reconhecer porque o Rourke tem valor. Então não tem como vender ou comprar no mercado. Virtude não se compra no mercado. E para ficar mais clara as posições, e a Rand usa diversos personagens para isso, a gente tem algumas posições dos intelectuais que nós vimos até o momento na obra sobre o caso. Então vamos ver agora quais são as posições dele. O Lancelot Cloaky, né? Ele é aquele intelectual de prestígio superficial, né? Ele já apareceu diversas vezes no romance. Então o Banner, nesse momento, ele está defendendo o Rock, né? E qual que é o argumento para culpar o Rourke, né? Para acusar o Rourke? É um argumento associativo. O que que ele quer dizer?
Se o Banner apoia o Rourke, então o Rourke deve estar errado. Por quê? Porque o jornal agora é considerado vulgar e imoral. Então esse Cloak, o que que ele fala? Ele ignora os princípios e ele fala, ele trabalha com a culpa por associação. A culpa por associação é um vício epistemológico, né? É o não pensar, é o não fazer o julgamento objetivo com base nos fatos. Eu digo que alguém é culpado porque ele está sendo promovido, no caso aqui pelo Banner, por um jornal que é culpado de moral, por um jornal imoral, um jornal mau. Então, se ele é defendido por um jornal corrupto, logo o próprio Rourke é corrupto, né? Então, o Rourke, nesse caso, ele não é julgado pelos atos e pelas ideias, mas pela sua imagem pública, né? Então, ele é cancelado. Ele é cancelado, na verdade, pela, pela opinião pública. Então, quem é bom para o Cloak é quem é aprovado pela maioria, quem é aprovado pela massa. Vocês veem o caso aqui, saindo um pouco do romance, quando você fala, por exemplo, de Bill Gates. O Bill Gates não é reconhecido pela virtude dele, por tudo que ele trouxe de evolução para a nossa vida, das ferramentas que nós utilizamos. Ele é bom quando que ele aparece como uma pessoa boa? Quando ele doa toda a fortuna dele para vacinas na África, para ajudar não sei o quê. Então, quando ele não é virtuoso, ele não é bom pelo que ele fez, pelo que ele produziu. Mas ele é aprovado pelas massas, moralmente, quando ele age de forma altruísta, né? Quando ele doa, né? Joga fora toda a sua fortuna. O segundo analista é o Gus Webb, que nós vimos que é a versão piorada do Keating, né? O Gus Webb ele é conhecido como um revolucionário estético. Ele é o cúmulo do niilismo, né? E olha o que ele fala. Ele diz assim que ele despreza a ação do Rourke porque ela não gerou vítimas. Ou seja, não gerou tragédia suficiente para mobilizar as massas. Então, para o Gus Webb, o valor de um ato ele está onde? Naquele peso emocional, né? No impacto emocional que surgiu. Não, não importa a moralidade para ele. Tanto que ele fala, teria sido mais útil se tivesse explodido o prédio inteiro com crianças dentro. Então, o que importa é o efeito coletivo da ação, não seus princípios. Não importa por que o Rourke fez isso, não é? Não importa. Importa que não teve impacto. Veja que o Gus Webb, nesse sentido, é como um utilitarista degenerado. Então, ao invés da felicidade para o maior número, o objetivo é o sofrimento para o maior número. E através dele, através desse sofrimento, poder se utilizar de uma forma de servir, colocar isso a serviço da manipulação política. Então, essa é a visão do Gus Webb. Tanto que o Gus Webb ele critica o Tui, porque o Tui é romântico demais. Porque o Tui ainda fala de ideias, de controle sobre as consciências, né? De arrecadar almas. Então o Gus Webb é a linha de chegada, né? Do esvaziamento do conteúdo moral da sociedade. O que sobra é a pura busca de poder. Não se fala nem mais em princípios bons ou ruins, né? Ele é uma versão, de certa forma, piorada do Keating e do próprio Tui. Ele é a consequência, na verdade, de uma figura como o Tui. A terceira opinião nós temos a da Sally Brandt, do New Frontiers. Lembra aquela que entrevistou a Dominique? Ela, quem que ela é na nossa realidade, né? Ela é aquela jornalista sensacionalista, né? Ela parece aquela pessoa que é um vigilante moral, né? Dos bons costumes. Mas na verdade, o que ela busca é o boato. A arma moral dela é a fofoca, né? A arma moral dela é o boato.
E, e qual é a arma dela? Não é discutir princípios, é mais uma que não discute princípios, mas ela busca intriga pessoal. Então ela lança diversos ataques à própria Dominique. Então, quando ela usa a fofoca, o que que a fofoca faz? Ela destrói a distinção entre a verdade e a percepção pública. Então, ela confunde as coisas, né? Você não sabe aonde é o fato. Qual é o fato? Essa pessoa, esse jornalista, não vai trazer o fato. Ela vai trazer a versão manipulada do que aconteceu. Então, os fatos para ela não são absolutos e não negociáveis. Ela já faz um filtro, né? Ela faz um filtro dela sobre o fato que aconteceu e ela tenta, através do sensacionalismo, influenciar a opinião pública. No caso, contra o Rourke, contra a Dominique. E qual é outra estratégia muito comum? Teorias conspiracionistas, escândalos sexuais, todo esse tipo de fofoca que é tão valorizado, né, infelizmente, por muitos brasileiros. Essa é a arma da Sally, né? E do jornalismo em geral hoje também não tá, infelizmente, não tá muito bom. Então nós temos até então no capítulo 13 uma guerra, né, de narrativas, uma guerra de argumentos, de hipóteses, de especulações sobre os motivos do Rourke. Ninguém sabe ainda ao certo o que o levou a fazer isso. Mas o que que aconteceu com o Einand, com o Império do Banner, né? Depois que ele decidiu apoiar o Rourke? Acabou. A prova da realidade foi que o Einand ele não tinha poder algum sobre as massas, né? Aquele aquele império midiático que ele construiu para manipular as massas se virou contra ele, né? Então, o Banner, o que que ele alimentou ao longo dos anos? Um ressentimento coletivo, né? E esse ressentimento coletivo, de caráter, né, ele é coletivista, ele não é individualista. Esse coletivo não responde à razão, né? Então, dentro do Banner existe o que que acontece? O Aynan ele perde o jornal, ele perde o controle que ele achava que ele tinha sobre essa alma coletiva, né? Sobre os funcionários e tudo que dizia respeito ao jornal, né? E ele chega à conclusão que não se pode comandar a consciência dos homens, apenas a sua obediência física, né? Tanto que o Aynan ele chega a receber, uma mulher chega a tirar beterraba podre no rosto dele. E você vê que ele não é humilhado por alguém do mesmo nível, um rival, alguém que ele tivesse prejudicado. Ele recebe uma beterraba na cara de uma cidadã comum. Ou seja, é mais uma prova que a mediocridade está triunfando. É aquele povo sobre o qual ele achava que ele tinha poder que está punindo ele por ele tentar levar o padrão no jornal. E tanto que o Aina não reage, né? Essa é a prova de ele que era uma ilusão o fato dele achar que ele poderia manipular o mundo sem se comprometer moralmente, sem fazer concessões. Então, o que que ele mostra? Que ele se entregou, que ele se entregou, ele entregou o poder, né? Ele entregou a mediocridade e a mediocridade está voltando para atormentar ele. E como nós vemos, infelizmente, na nossa cultura, na nossa alta sociedade, o que vigora na alta sociedade
da época da nascente do romance não é muito diferente do que vigora, infelizmente, na nossa alta sociedade. Então a gente volta de novo para aqueles analistas da sociedade, né? Os grandes intelectuais criados pelo Tui. O Cloak, ali na penúltima página do penúltimo parágrafo, desculpe, da página 834, o que que o Cloak dizia? Que qual que era a virtude sagrada? A autonegação, né? Tanto que ele lança um best-seller autobiográfico e nele ele fala que a ideia de que viver para si era moralmente condenável, né? Ele fala o egoísmo é mal, o altruísmo é bom. A felicidade pessoal é o quê? Um luxo perigoso, né? E toda essa narrativa era baseada no quê? Num emocionalismo. Então, pro Cloak, a grandeza moral só é possível através do quê? Do sacrifício do eu. Então, você percebem que todas essas obras publicadas, esses falsos intelectuais, eles são o exército do Tui. E cada um vai atacando um aspecto da moralidade correta que o Tui está buscando destruir. Então, é um exercício muito bem organizado. Você se lembra da Louise Cook, aquele livro que o Keating lia? Ela é representante do quê? Do niilismo reducionista. Então, com o que que ela se preocupa? Ela busca atacar o quê? A própria individualidade. Ela não está atacando uma posição ética, o egoísmo, como o Cloak. O que que ela está dizendo? E ela fala isso no livro. Somos apenas glândulas e compostos químicos. Então, o que que ela está querendo dizer? Que o ser humano não passa do quê? De um determinismo biológico. Então, ela desumaniza o ser humano. O que que ela está fazendo? Ela está negando a consciência, o livre-arbítrio e a genialidade, né? Pessoas como o Rourke. Ela está desintegrando pessoas como o Rourke, como se fosse um laser. Então, ela está tirando do ser humano a escolha moral. Porque se o homem é apenas uma máquina bioquímica, então não há virtude, nem culpa, nem grandeza, apenas reação química, né? E é interessante notar que essa visão, esse determinismo biológico, quando ela fala que somos apenas glândulas e compostos químicos, é uma visão que está permeando muitas áreas da nossa sociedade, não se engane. Inclusive áreas que supostamente e de fato trazem vários benefícios, por exemplo, a nossa saúde, na questão da medicina também, elas estão sendo, a psicologia também, está sendo contaminada por essa perspectiva, né? Que o ser humano ideal é aquele ser humano equilibrado quimicamente. E será que o ser humano é só isso? Ou não? Se é mais do que isso, a Louise Cook está errada. Mas se for só uma questão de fazer um ajuste fino na ingestão de químicos, né, de compostos químicos, né, para promover alguma reação química dentro do corpo do indivíduo, daqui a pouco realmente a gente não tem livre-arbítrio, né, ou ele não é tão importante como a gente acha que seja. Então é interessante notar as nuances da obra da Louise Cook chegando na nossa vida como um todo. E por fim, temos o Ike, né, que é o cara que escreve as peças de teatro, que ele disse que se um homem não tem amor no coração, não pode ser boa pessoa. Então ele é representante do quê? Do emocionalismo altruísta. Nós já vimos aqui recentemente no Brasil que, inclusive em campanhas políticas, aquela palavra, né, aquela expressão, o amor venceu. Então, claro, o amor venceu foi um uso totalmente absurdo, né, da colocação. O amor é importante, sim, mas ele não representa o valor de uma pessoa não está nesse sentimento pelos outros por si só, um sentimento altruísta, mas sim na valorização racional de pessoas
com base nos seus valores, né? No merecimento que elas têm do sentimento, né? E então, o que que o Ike está querendo dizer? Que o valor de alguém não está em sua razão, seus princípios ou suas ações, mas os sentimentos pelos outros. Então, veja que ele não está falando de destruição de um prédio. Está falando que o Rourke, ele é condenado, o Ike condena o Rourke por quê? Não por ele ter destruído o prédio, mas pela falta de sentimentalismo visível. Então, é muito interessante que essas três visões elas são criadas pelo próprio Tui. Ele é o intelectual por trás de pessoas como o Cloak, a Louis Cook e o Ike. E o Tui já deixou claro lá no início que, que o controle ele não tá em destruir pessoas ou destruir prédios, né? O poder dele não é fazer com que existam Rorks destruindo prédios por aí, coisas físicas, mas está na capacidade dele manipular mentes, né? Através de pessoas como esses três que nós vimos, né? Então esse é o poder dele, né? E o Tui estava muito feliz com a ruína do Rourke, digo, do Wynan, né? E tanto que o Tui ele não faz muitos planos para destruir o Wynan diretamente, né? Não é a preocupação principal dele. Desde o início do romance, o que que ele tentou fazer? Ele quis se infiltrar no Banner, mudar a cultura interna, né? Moldar a cultura interna e promover os valores que fariam com que o Banner não conseguisse sustentar a verdade. Então, quando o Einand se posiciona a favor do Rourke, ou seja, contra tudo que o jornal dele sempre defendeu, o Tui sabe que a ruína é inevitável, não tem volta. Tanto que ele fala: não se conquista o poder enfrentando-o diretamente, conquista-se moldando os pensamentos daqueles que o exercem. Então, quando o Tui vê, o Tui sabe que como ele vai destruir o Banner? Destruindo a integridade moral do Aina, né? Então ele chega no momento onde que ele está na capacidade de tomar o controle do jornal, por mais que ele não seja o dono das ações do jornal, né? Que ele não seja o acionista majoritário, né? Então assim termina o capítulo 13, muita coisa acontecendo, né, no capítulo 13. Eu gostaria de ver se vocês têm alguma pergunta, Rafaela, Daniel. O Eric mandou uma pergunta aqui no privado, que não está conseguindo entrar, não está na sala hoje. E uma dessas perguntas é justamente se. Porque ao final do capítulo 13 existe a figura do Alves Carrot, que ele tenta, de certa forma, resistir, né, a, a tomada de poder pelo Tui. E, e algumas pessoas pensam que talvez o Alves Carrot ele tem algum tipo de princípio ainda escondido, e que por isso ele está se posicionando nesse momento contra o Tui, né? Só que na verdade o Alves Carrot o que que ele representa, o Alves Carrot que nós vimos até hoje? Ele é um seguidor submisso, né? Aquele leal ao sistema, mas ele é incapaz de entender os fundamentos. E nós vamos ver isso ao longo do capítulo 14 e 15. A resistência ao Tui
é nostálgica, não é racional. O Scarrett, ele foi sempre aquele cara, o pau mandado, né? Ele não sabe exatamente o que acontece. Ele é um cumpridor de ordens. Ele é um executor, né? Ele é um pragmático, né? Ele é um prático, ele é um homem prático dentro daquele contexto que se apresenta para ele. E ele tem muita dificuldade de enfrentar a mudança, né? Porque ele sempre fez as coisas do mesmo jeito. E ele não é um homem filosófico, ele não entende que crise está acontecendo no jornal. Ele não sabe, né? Então ele é uma carta, vamos dizer assim, instrumental no baralho. Ele já foi usado pelo Tui, ele foi usado pelo Aynan. Então ele vive meio à mercê dessas questões que ele não entende, né? De verdade. Então no capítulo 14, o Tui ele vai visitar o Kitin, né? Então, sobre o pretexto de uma visita amigável, né, ele vai visitar o Kitty. Na verdade, o que que ele quer? Ele quer obter provas que incriminem o Rourke pela explosão do prédio, né? E a mãe do Kitty voltou a viver com ele e, e ela acha que o Tui pode ajudar o Pete, né, sair do estado apático e deprimido que ele está, porque o Kitty ele acaba se isolando do mundo cada vez mais, né? Ele está emocionalmente destruído devido ao seu último fracasso, que foi ele não ter conseguido manter o projeto, como ele tinha prometido por Rock. Então, o que que o Tui quer? Ele quer arrancar do Keating a confirmação de que o Rourke tinha sido o verdadeiro autor de Corto. Então, o Tui ele já sabia, ele suspeitava do envolvimento do Rourke, mas ele precisava de uma prova formal, de uma confissão, para ser usada no tribunal. Então ele quer usar o TUI como testemunha para contar a história e confirmar que o projeto tinha sido de fato feito pelo Rourke. O Keating ele tenta resistir. Ele diz assim: "Não, eu projetei Corta". Mas o Tui rebate, né, sarcástico, da mesma forma como projetou o edifício Cosmos Slotnick, né? E então ele insiste, né, "Não, eu projetei Corta". Então o Tui acaba exigindo do Keating que ele suba no banco das testemunhas futuras para garantir que o Rock vai ser condenado, né? Então, novamente, o Keating ele não consegue nem mentir, né? Ele não consegue nem assumir que ele não foi responsável pelo projeto, né? O Tui ele não queria simplesmente punir o Rock por ter explodido um prédio, como a gente viu, né? O objetivo dele era destruir o espírito do Rock, era quebrar o Rock, né? Quebrar o que ele representa, que é a independência e a integridade criadora do indivíduo. Esse tema volta aqui, né? Muitas vezes. Então ele não quer, o Twitter não quer, e ele diz isso para o Keating, que ele não quer matar o Rock, porque isso seria um fim, uma libertação. Ele quer que o Rock seja preso, subjugado, vivo. E ele fala: atrás das grades, trancado, detido, acorrentado, obrigado a obedecer ordens, comer o que mandarem, levantar-se quando o mandarem e trabalhar sem sentido, como um autônomo, um autômato. Então ele quer destruir o espírito do Rock. Não, ele não quer necessariamente matar, ele quer derrotar, ele quer aniquilar a alma daquele ser, né, do Rock. Então, finalmente, o Keating, depois de todas essas barbaridades que ele ouve, e já estando fragilizado, né, ele entrega o contrato assinado por Rourke. Então, revelando o contrato que digo, que o Keating tinha assinado com o Rourke, né, revelando então que o projeto era dele. E o Tui comemora, né, porque agora ele tem a arma.
para desmoralizar o Rourke publicamente. Então, o que que esse contrato representava pro Tui? A prova suprema de que mesmo um grande homem poderia ser domado, que foi o que o Keating conseguiu. Ele conseguiu domar um grande homem, conseguiu controlar, né, uma pessoa independente. E até ele brinca com o Keating, ele ironiza o Keating dizendo que todos os filósofos da história deveriam agradecê-lo por ele ter conseguido transformar ouro em chumbo, uma inversão da pedra filosofal. Em vez de elevar o homem comum à grandeza, Keating rebaixou a grandeza de Rourke ao anonimato. Então, o Keating também acaba, por tabela, sendo um agente da destruição, ou da tentativa de destruição do que é bom, do que é grande. Vejam bem a forma como ele foi usado até então. E aqui começa, na segunda parte, a partir da página 842, o famoso discurso, a alma do coletivista, que é o discurso do Tui, ao longo da conversa que ele tem com o Keating. Então, o que que eu fiz? Eu procurei dividir em pequenos pedacinhos, né? Com citações e uma breve explicação, para vocês entenderem a ordem, a forma como o Tui pensa a dominação das pessoas. Primeira coisa que ele fala, o desejo que move todo o sistema. O que que é esse desejo? É só uma questão de descobrir a alavanca. A arma, Peter, é aquilo que não pode ser controlado. Ela deve ser quebrada. Então, qual que é a primeira revelação dele? É de que o poder real não se exerce sobre o corpo, mas sobre a alma. Então, o poder não se exerce sobre o corpo, mas sobre a alma. Quem que estava tentando exercer poder sobre o corpo, sobre as massas, era o Aina. E quem queria o poder sobre a alma era o Tui. Então, o Tui ele não busca conquistar pela força ou dinheiro, mas pela influência total sobre o espírito humano. Então, ele não quer governar ações, ele quer governar consciência. E de que alavanca que ele está falando? Ele está falando da mente humana, né? A capacidade de escolher, de querer. Tanto que ele fala: mate as aspirações e a integridade deles. Então, a primeira técnica do Tui é destruir a integridade do indivíduo. Primeira coisa. Depois ele segue nas páginas 843 e 844. Ele fala como matar a alma humana, então. Então, ele dá como se fosse um guia, um manual de engenharia da destruição moral. Primeira coisa, mate a noção de valores do homem. Ou seja, elimine o senso de certo e errado que vem de dentro. Substitua por regras externas impostas pelo grupo. Então, tire do indivíduo a questão, a capacidade dele, a correção dele de buscar, né, dizer o que é certo e errado para ele. Tire dele a capacidade de fazer esse julgamento moral, esse juízo moral. E imponha regras externas impostas pelo grupo. Então, o coletivo vai dizer para o indivíduo o que é certo. E não mais o indivíduo vai fazer este esforço. Ele vai pegar pronto. O coletivo vai dar para ele como ele deve pensar. Destrua a ideia de grandeza, é outro ponto. Por quê? Porque a grandeza, né, o rock é um perigo para o coletivismo. Quem tem visão, integridade ou talento vai resistir, como o rock resiste. Então é preciso torná-la ridícula, elitista, opressiva, que é isso que o Tui faz através do seu jornal e através de todos aqueles intelectuais que a gente conseguiu ver. Então ele transforma a grandeza numa coisa ruim, elitista, opressiva, que vai contra o bem comum. Então essa é a segunda estratégia. Depois, ria de Rourke e tenha Keating por um grande arquiteto. Ou seja, não é só desprezar o Rourke, rebaixar o Rourke, mas glorificar conscientemente a mediocridade. Ou seja, é eu falar em público que o Keating é um grande arquiteto. Essa é parte da estratégia, por exemplo.
Aplauda Ike, destrua o teatro. Eleve Cloak à glória, destrua a imprensa. Então, todos os critérios de excelência em todas as áreas têm que ser destruídos. Então, a cultura, isso é verdade, por isso que se fala tanto de guerra cultural, né? Nas discussões políticas hoje em dia, porque essa cultura se torna o campo mais estratégico de domínio. Então, como destruir? Com armas? Não, com risadas, sarcasmo, zombarias, com a eliminação do heróico por meio da banalização. Isso que nós vimos muito na nossa realidade atual, por exemplo, nos filmes de super-herói. Então, já não existe mais aquele herói com valores claros, que tem um propósito. Hoje, em meio à discussão dos heróis, por exemplo, do Capitão América ou de qualquer outro, existe sempre a piadinha. Então, existe o ato heróico e a piadinha logo depois. O senso de humor, o sarcasmo, a crítica social, a sinalização de virtude. Então, eu vou enfraquecendo a figura do herói enquanto parece uma brincadeira, enquanto eu estou assistindo um filme ou um desenho ou em diversas outras esferas, né? No teatro, que também é marcado como um produto consumido pelas elites, né? E quem que é a vítima ideal? O homem que ri da virtude. Então, mata a reverência com uma risadinha. Nada é sério demais. E aqui, de novo, por que que o Tui dá ênfase nisso, né? Porque ele entende que, para que o homem aceite o controle, no caso, o controle dele, né, do coletivismo, é preciso que ele deixe de considerar qualquer coisa como sagrada, valiosa e única. Então ele precisa aprender a rir de tudo, né? A rir de si mesmo, né? Por quê? Porque a zombaria é a arma do cínico, e o cínico não resiste ao poder. Então começa rindo aos pouquinhos. Começa inserindo coisas em meio ao que é sério. Novamente, essa é uma das partes muito repetidas do discurso e também na própria filosofia objetivista, especialmente a virtude do egoísmo, na virtude do egoísmo. A felicidade é independente e autônoma. Mate, então, a alegria que ele tem de viver. Tanto que o Tui diz, um homem feliz não pode ser controlado. A felicidade autêntica exige liberdade, exige escolha. Exige o quê? Buscar os seus valores. Lembra que a Rand falava que a felicidade é o estado de alegria não contraditória. Então, quando não há contradição, é possível, né? Na tua busca, se você busca valores de forma racional, não contraditória, você vai finalmente poder ser feliz. Então, não pode, na visão do Tui, isso não pode acontecer. Senão, essa pessoa não pode ser controlada, né? Mais um aspecto, a utopia da submissão, nas páginas 846 e 847. O mundo do futuro, o mundo dos pensamentos de cada homem, não serão os seus próprios. Ou seja, que é a utopia totalitária do Tui. E que mundo é esse? Um mundo onde ninguém vai ter desejos individuais. Todos viverão uma vida emprestada, uma vida de segunda mão, tentando adivinhar o que o outro espera. Então, a originalidade, a criatividade vão ser abolidas, porque eu vou viver a minha vida sempre de segunda mão, sempre tentando adivinhar o que o outro quer e não o que eu quero.
Então, tudo é eliminado. Então, a obediência vira, tem uma pequena queda. A obediência vira virtude, a dúvida vira crime. O julgamento crítico, o pensamento independente, tudo é eliminado. Então fica essa noção aqui. Só deixa eu mudar aqui uma coisinha. Deu um probleminha com a internet, mas eu acho que agora tá tudo certo. Continuando então. O que nós temos também é a mentira como verdade, né? O culto ao sacrifício. Então, o Tui, como nós vimos anteriormente, ele afirma que todas as religiões e sistemas morais sempre ensinaram o sacrifício do eu como virtude suprema. Ele não apenas reconhece isso, ele se apropria disso como ferramenta de dominação. Então, a moral do sacrifício, diz ele, é a farsa mais antiga de todas, encenada por séculos. Então, ele vai usar essa farsa contra os homens, porque é o tipo de moral que não promete recompensa real, apenas dor revestida de nobreza. E a gente vê isso, de fato, em diversas religiões, em outras promessas, né? Em outros cultos que existem por aí. Então, infelizmente, o que existe, até existe muitas vezes a promessa de uma recompensa, mas ela não é real, ela não é aqui na Terra, né? E o que sobra aqui é o sofrimento, é a punição, muitas vezes pelo pecado, né? O pecado original, que daqui a pouco não foi nem culpa nossa, né? Dentro da própria teoria, por exemplo, da teoria cristã. Então, fica ali essa, essa possibilidade, né? Depois, o discurso da contradição. Ofereça veneno como alimento, veneno como antídoto. Esse é um dos trechos mais simbólicos quando ele fala isso. O veneno é o coletivismo, mas ele é apresentado como cura. E se alguém tenta escapar, oferece uma nova versão do mesmo veneno, com outro nome: fascismo, comunismo, religião, moralidade do bem comum. Então, são versões diferentes da mesma prisão. É um veneno diferente. É isso que ele vê, né? Essa é a opinião do Tui. O coletivismo, ele sabe que é um veneno, mas ele é apresentado como cura. Ou seja, quando muitos homens vivem de segunda mão, eles não têm um propósito claro na vida. Lembra o que aconteceu com a Katy, por exemplo, com o Keating? Foi oferecido para eles, para o Keating, especialmente desde o início, altruísmo como solução. Então ele vive a vida dele de segunda mão. Quando ele se dá conta, quando a Cat se dá conta que tem alguma coisa errada, que ela se sente mal, que ela se sente incompleta, que ela não se sente capaz de ter nada que ela mesma considere como um valor que ela queira fazer, qual que é a solução dela? Qual que é a solução que o Tui dá para ela? Olha, pessoal, infelizmente, isso não é isso não é a solução como a gente busca, né? Essa não é o que vocês acham que pode se tornar, por exemplo, o. Espera que agora me deu um branco. Vamos voltar aqui, depois eu já volto para o tema. Então, tudo isso, o que que significa essas visões do coletivismo, né? Qual que é o segredo? É que os homens não pensem, né? A razão é inimigo principal. Então, tudo que diz respeito à razão, tudo que te permite, por exemplo, buscar um princípio claro, buscar os teus valores, que era o que, por exemplo, o Keating teria buscado se ele tivesse
seguido a carreira de pintor, a Katy com o que ela sonhava de fazer faculdade e talvez trabalhar com projetos sociais, por que não, né? Poderia ser feito isso de forma egoísta, mas a partir do momento que não é possível, né, que se a razão é a inimiga do tu, então todo mundo que pensa sozinho é inimigo do tu. Então ela precisa ser deslegitimada, né, com doutrinas como instinto, intuição, sentimento, revelação. Eu preciso tirar o livre-arbítrio das pessoas para que aí elas não desejem mais coisas como indivíduos. E a fuga de muitas pessoas é justamente essa, né? Tanto que tem um amigo meu que ele comenta, e é uma coisa que me fez pensar muito, que, que ele disse, olha, eu vejo muito a religião como uma desistência. Então, para a gente pensar, será que o fato da religião é uma forma de desistência? O comunismo é uma forma de desistência? Será que não é? Eu acho que o Tui compartilharia dessa visão, por exemplo. Mas seguindo aqui, Daniel comenta, né? Desistência da razão. E de certa forma é desistência da vida, né? Porque se você considera a razão como o que nos diferencia, por exemplo, dos outros animais, então, na verdade, ela acaba sendo o que nos permite buscar valores, de fato, né? Valores de longo prazo, uma vida que vale a pena ser vivida, né? E por fim, né, a palavra-chave, então, é coletivismo, né? Tudo que eu disse está contido numa única palavra, coletivismo. Esse é o fechamento do TUI. O TUI confessa, o coletivismo é o verdadeiro Deus dele. E não importa a roupagem, Estado, raça, proletariado, bem comum, o objetivo é o mesmo sempre, aniquilar o eu. O indivíduo é maligno e a raça é Deus. Então, a raça, o coletivo, a massa, esses são os deuses. E o indivíduo é herege, o indivíduo livre é o criminoso. Então, o contrato do Rourke, que que o Keating entrega pro Tui, é justamente a pedra filosofal que transforma ouro em chumbo. Então, o Rourke, que é o símbolo da grandeza individual, teve sua criação roubada e usada pelos medíocres, sem reconhecimento e sem recompensa. É o sonho do Tui, né? O gênio escravizado por um medíocre. E é interessante que o clímax, a confissão final na página 852, o Tui fala pro Keating, você me enoja. Então, o Tui ele mostra que ele despreza os próprios seguidores, que ele vê os seguidores dele como fracos, hipócritas e patéticos. Mas eles são o seu campo de ação, os meios pelos quais ele se torna necessário. E o Keating pergunta para ele: o que que você quer, Tui? Ele fala: poder. Então, o Tui ele não é um idealista, ele não é um revolucionário e ele não é um altruísta. Ele é puramente um dominador espiritual. E o Keating é a prova final do que acontece com pessoas como que seguem o TUI. É a prova final, né, a prova final definitiva do que acontece com pessoas como o TUI, né? Que são seguidoras do TUI, no caso. Então, para o TUI, o Keating não é apenas um indivíduo, ele é um conceito realizado. Então, o Keating, ele é o quê? Alguém que não vive para criar, mas para agradar, não para expressar, mas para imitar, não para ser, mas para refletir o desejo dos outros. O Keating, ele não tem um eu, o seu eu é um eco.
Então você se lembra, ele foi guiado pelas expectativas da mãe, pelos elogios da imprensa, pela opinião pública, pelo prestígio social. Ele, como a gente viu, nunca quis ser um arquiteto, ele só aceitou o caminho que os outros disseram que o faria ser amado. Ele nunca teve uma vocação, apenas uma carência de validação. Então vocês percebem, até no próprio material, depois vocês vão poder ver com mais detalhe, né? É, todas essas características do Keating, né? Que elas vão aparecendo. Tanto que ele, na página 849, aparece o Keating deitado no chão, roendo as unhas, reduzido a um estado animalesco de espera. Ele não tem mais vontade, seu corpo responde apenas ao ambiente. Ele ouve, mas não pensa. Ele age, mas não escolhe. Keating esperava obedientemente, parecia não fazer diferença. Os sons haviam parado e agora era sua função esperar que recomeçassem. Ele virou o quê? Um animal. Literalmente um animal. Talvez até pior do que um animal. E o próprio Tui fala para ele: Você é um perfeito sucesso, Peter, no que diz respeito a mim. Né? E quando ele fala, você me enoja, repetindo o que eu comentei agora há pouco, olha que perturbação, né? O Tui venceu, mas ao ver Keating ele não sente prazer nenhum no produto dele, ele sente repulsa. O próprio arquiteto desse totalitarismo não respeita aquilo que ele criou, né? Então é muito triste ver o Keating reduzido a isso. Tanto que ao final ele diz assim: não vá a Ashworth. Quando ele fala isso, o que que ele está dizendo? É que ele tem medo de ficar sozinho. Ele não consegue existir sem um senhor. Ele não tem mais individualidade e sabe disso. Ele não consegue lutar, porque a destruição dele foi completa. E ela se deu sob aparência de sucesso, de ética e de prestígio. O Tui não é o Kitten não é um pobretão. Ele tem dinheiro para várias gerações, mas ele é oco por dentro. Ele está morto por dentro. Mas ele ainda cumpre um papel por fora, né? Ele ainda é um puppet, né? Master of the Puppets, como diria o Metallica, ele é um mestre, ele é ainda um bonequinho que tem utilidade dentro dos planos do Tui. Então, esse é o final do capítulo 14. Pessoal, alguma pergunta? Daniel, Rafaela? Só para reforçar, se essa pequena queda que aconteceu no Zoom tiver algum efeito negativo na hora de processar a gravação, né? Ah, depois a gente consegue recuperar também. Eu até coloquei a Rafa de host, qualquer coisa, depois também salva no drive dela. Mas em princípio vai ficar tudo ok. Bom, então vamos seguir aqui pro capítulo 15. No capítulo 15, nós temos já no início do capítulo o artigo de Uma Pequena Voz, que foi publicado pelo TUI. Tá? E sobre o que fala esse artigo? É uma crítica ao Rourke. E vocês se lembram que todos tinham sido proibidos de falar mal do Rourke no banner. E o Tu escreve uma coluna criticando o Rourke. Então ele desobedece às ordens claramente do Einand, né? Então ele fala, na pessoa de Howard Rourke devemos esmagar as forças do egoísmo e do individualismo antissocial, a maldição do nosso mundo moderno. Como a gente viu,
Não importa a destruição do prédio, não importa se o Rock tem razão. O que importa é o que ele representa, é o conceito, é a integridade, é essa abstração, essa independência criadora. Então ela precisa ser esmagada. Então esse conceito precisa ser esmagado, né? E é interessante que o título da coluna é Uma Pequena Voz, ele é irônico, né? Porque ele representa, na verdade, a grande voz do quê? Da moral coletiva, que ecoa de forma sutil e corrosiva. Então a pequena voz é a voz da culpa cultural disfarçada de justiça. Então é interessante o título que a Rand usa, né, para a coluna do Tui. Na verdade, não é uma pequena voz, é uma grande voz, né? A voz dessa sociedade. E então, frente a isso, o Aynan demite o Tui, né? Ele violou a ordem editorial de não falar mal do Tui. Então o que que acontece? Ele é demitido. Então o Aynan manda demitir vários outros que ajudaram o Tui também nesse processo de, de ajudar ele a perverter o jornal, né? A colocar o jornal a serviço do Tui. Então ele fala para demitir o Harding, o Allen, o Falk e o Tui. E que era para pagar o contrato do Harding de acordo, mas não o do Tui. Então era para, de certa forma, ah, prejudicar, né? Colocar isso, fazer uma justiça pelas próprias mãos, né? Então o Ainer ele tenta demitir os que traíram ele. Então uma medida administrativa, uma medida simbólica, no questão de retirar o pagamento do TUI, negando até uma saída digna para ele, e uma afirmação moral. Então ele finalmente reconhece que o TUI representa não um poder político necessariamente, mas um poder sobre consciências. E aí, a partir disso, a partir dessas demissões, o Aynan começa a escrever alguns editoriais mais corretos, né? Mais morais, de acordo com o que ele acha que estaria certo, né? Então, o Tui ele visita o Aynan, né? Ele entra sorrindo, por mais que existissem ordens para ele não entrar na sala dele, né? E o Tui, de fato, ele perdeu uma batalha, mas ele acredita ter vencido a guerra ideológica. Ele fala pro Aynan, olha só que desrespeito. Ele fala que está tirando uma licença, mas que ele vai voltar. Ele diz pro Aynan que o erro dele era acreditar que o poder estava na posse de coisas físicas, do jornal, do edifício, dos papéis. E ele fala para ele que os homens práticos lidam com contratos. E eu lido com consciências. Então ele mostra pro Aynan que quem sempre controlou o Banner foi o Tui. Porque o Tui sabia o tipo de poder que realmente importava, que era o quê? A capacidade de moldar valores, de determinar o certo e errado para as massas. Outra coisa que ele diz, nunca descobriu você, Waina, nunca descobriu a natureza de sua própria ambição. Sua canalice sempre ficou abaixo do necessário. Então o Tui diz assim, Wainan, você foi um moralista envergonhado. Você não foi eficiente ao fazer o mal. Por isso que quando eu voltar, eu vou comandar esse jornal. E o Aina responde: quando voltar? Agora saia daqui. Ou seja, o próprio Aina sabe que o Tui vai voltar e que ele vai mandar no jornal. O grande Wynand, o poderoso Wynand, reconhecendo, e daqui ele está reconhecendo a verdade, que o poder que ele achou que ele teve ao longo de 50 anos da vida dele
na verdade não existiu, virou pó. Tanto que aí o que o Aynan enfrenta com a demissão dessas pessoas? Ele enfrenta uma greve, então os grevistas pedem o retorno dos funcionários demitidos, que a linha editorial do jornal mude com respeito ao caso Cortland. Então parece simplesmente uma greve por melhores condições de trabalho, como é comum no Brasil, né? Mas na verdade se trata de uma guerra ideológica muito, muito mais profunda. Lembra que o próprio TUI, ao longo do tempo, ele foi criando este sindicato. Só que era um sindicato pequeno, não tinha muitos números, né? Não tinha muitas pessoas fazendo parte desse sindicato. Só que olha que interessante, todo o sindicato não era numeroso, mas ele era estrategicamente posicionado, ou seja, todo mundo que tinha a ver com o processo editorial foi indicado pelo TUI ao longo dos anos. O Aynan, ele nunca prestou atenção na moralidade das pessoas que ele contratava. Ele era um homem prático. Ele ia se impor através de pagar bem. Só que isso se mostrou insuficiente. O Aynan, ele criou um império material, mas permitiu que o Tui assumisse o controle espiritual da redação. E aí, quando o Aynan tentou recuperar o controle espiritual para defender o Rock, já era tarde demais. O produto de anos de trabalho do Tui já estava se mostrando, né? Já estava trazendo a sua realidade, né? Estava tendo o seu impacto de verdade. Já bem então que não adianta, né? Não adianta mais nesse momento. Ele se nega, né? Ele se nega a, a ceder, né? O que os sindicalistas queriam, né? Os grevistas queriam. Então ele contrata novos profissionais, né? Ele tenta contratar novos profissionais, convocar veteranos, oferecer estabilidade e prestígio profissional, mesmo em meio a toda a crise do Banner. Só que ninguém aceita. Ninguém quer trabalhar mais para ele. Por quê? Primeira coisa, reputação está destruída. O Banner ele é símbolo da traição à causa coletiva. Então, é um jornal considerado vendido. Então, os jornalistas não querem se associar ao Aina porque eles vão ser cancelados, que é um termo muito comum hoje em dia, né? Uma coisa que está acontecendo. Existe pressão social e medo. Então, mesmo aqueles que reconheciam injustiça para com o Aynan, eles não tinham coragem de agir. Alguns diziam, eu não sei com quem está a razão. Outros diziam, não, não posso me dar ao luxo de furar a greve. Então, qual que era o ambiente? Ou você se alinha à coletividade ou você está isolado. Falta de grandeza, né? Olha que interessante a Rand traz aqui. A erosão da coragem moral. Então, existe o que nesse contexto da obra? O medo de assumir uma posição impopular. Então, como toda sociedade coletivista, o status vale mais que a verdade. O que o influencer diz vale mais do que a verdade. O que a Globo diz vale mais do que a verdade. O que toda a propaganda midiática do governo diz vale mais do que a verdade. A verdade, ela é criada artificialmente nesses locais, ela é dada às pessoas. E as pessoas, por sua vez, muitas vezes não fazem a própria diligência de chegar a uma conclusão por conta própria, com base nos fatos. E o que sobra para apoiar o Wynand? Vadios, bêbados, párias e trabalhadores humildes. Justamente que não tem nada a perder, né? Que já perdeu tudo mesmo nessa sociedade coletivista. Então é isso que sobrou.
O próprio Alva Scarrett, como nós comentamos antes, ele tenta fazer alguma coisa para salvar, né, para solucionar a greve, né? Ele pergunta pro Gale, né, por que não negociar? Por que não se reunir com eles, né? O que que isso quer dizer? Que o Alva Scarrett, ele continua a achar que o problema é um problema técnico, né, que é um problema salarial, que é um problema financeiro, é uma discordância pontual, né? Com relação a uma pauta, é uma crítica a uma decisão administrativa de demitir alguns profissionais. O Alva Scarrett acha que é isso. É uma greve como qualquer outra. Então vamos sentar para negociar, né? Só que na verdade, como a gente vê, o pro Alva Scarrett, o Tui ele era inofensivo. Ele era mais uma pessoa que participava do processo editorial, né? Ele era um crítico de arte, entusiasta do teatro, alguém com quem se tomava um chá, mais um que estava ali, né? No jornal, um colega de trabalho. Tanto que ele diz: Eu não consigo entender como Ellsworth conseguiu tanto poder. Ele não entende. Ele é cego moral e epistemologicamente. Ele nunca percebeu que a atuação do Tui na cultura era exatamente o instrumento da dominação, que todas aquelas coisas, a arte, a literatura, a arquitetura, tudo servia para moldar valores. E que ele estava pouco a pouco alimentando, né, tomando o controle do Banner através dessas estratégias. O Scarrett é aquela caricatura, né, do homem que não entende que as ideias têm consequências. E quando ele acorda, já é tarde demais, né? É tarde demais. Então, até agora nós vimos o Einand chegando à conclusão que ele nunca teve poder sobre nada, nem mesmo sobre o próprio negócio dele, muito menos sobre as consciências das pessoas. Ele tenta demitir, sofre um pedido de greve. Ele só sobra os piores profissionais do mercado, que não tem mais nada a perder, para ajudar ele nessa tentativa de reerguer o band. Para para acabar com a situação, a falência do jornal se torna inevitável. Por quê? Porque ele perde os anunciantes, né? Ninguém mais quer estar vinculado a essa nova versão do banner. Caminhões de entrega são sabotados, um motorista é assassinado, os empresários cancelam, como eu falei, os anúncios, né? Os sindicatos dizem que não tem nada a ver com isso, né? Que essa violência ela está simplesmente surgindo por um apelo popular. Então se torna um vexame, né? Se torna um vexame. O Banner se torna uma grande piada. E qual que é a conclusão que a Rand quer trazer aqui, né? Um dos maiores dramas do homem decente em uma cultura podre. O momento em que ele compreende o preço da covardia moral acumulada ao longo dos anos. O Aina dele não se perdoa e não aceita o apoio que sabe não merecer. Por exemplo, o Austin Eller, aquele filósofo que sempre apoiou o Rourke, ele tenta ele tenta se posicionar ao lado ele diz, eu estou ao lado de Gay Wyman. E o Wyman responde, seu maldito, não pedi que me defendesse. O Wyman sabe, no fundo, que ele não merece, né? Essa ajuda, ele não merece esse apoio. É interessante que esses novos funcionários que eu comentei, né? O novo corpo de funcionários, de bêbados, jornalistas fracassados e aproveitadores, como eles se relacionavam entre si?
Alguns agiam como se fizessem um favor ao Aina. Outros lançavam olhares insinuantes de cumplicidade, quase piscando, como se dissesse: estamos todos no mesmo barco sujo. Parece cena de filme, né? A própria Dominique, no final, ela se dispõe a ir trabalhar no, no jornal para tentar ajudar o Winand, né? Ela é uma das únicas pessoas que não está aí agindo por sacrifício, por achar que está fazendo um favor para o Winand, mas por fidelidade a valores, né? Então ela ocupa seu lugar nessa luta. Então ela vai preenchendo, ela tenta preencher lacunas do que está faltando na estrutura, né? Escreve críticas sobre filmes, imita receitas culinárias, cobre incêndios, então ela serve de repórter, datilografa, revisa, cozinha para quem está ali, prepara café e sanduíche, faz faxina, né? Então, para o Aina, ela serve como uma âncora, né? Só sobra isso quando tudo o resto cai. Ela só trabalha, ela não está ali para julgar o Ainand. Ela tenta ser uma pedra que consiga ajudar o Ainand a se manter, né, nesse momento de dificuldade. O Ainand, ele tenta ficar muito tempo longe do contato com o Rourke, né? Como a gente já sabe, né, o Rourke ele representa tudo que o Ainand não foi. Então o Ainand aguenta 3 semanas sem visitar o Rourke. Porque, lembrando, o Rourke representa tudo que o Ainand decidiu não ser. Só que ele não aguenta muito tempo, né? Ele fica 3 semanas e depois ele decide visitar o Rourke. O que que representa essa visita, né? A quebra do orgulho ferido, né? Então o Aina não aguenta mais sem olhar nos olhos de alguém melhor do que ele. Diante de tantas incertezas, do fracasso, da falência do próprio Manor, ele busca um norte moral, uma inspiração. A busca de uma verdade que ele sempre ignorou, que a luta só teria sentido se fosse ancorada em algo inabalável. E esse inabalável era o Rock. E de novo, ele vai até o Rock com aquela tentativa de buscar uma absolvição, uma condenação. Ele quer que o Rock defina, né, se ele é culpado ou inocente, se ele merece, entre aspas, né, a salvação, a redenção desses pecados dele, né? Vocês veem que tem um tom quase religioso, né? E ele faz duas perguntas pro Rourke. Quer que eu desista? E a outra, você me despreza? Essas perguntas contêm o que? O drama moral do Wine. Ele está pedindo um julgamento, novamente, né? Que eu comentei agora há pouco. Que o Rourke julgue se ele merece ser condenado ou perdoado. E o que que o Rourke diz? Resista, mesmo que custe tudo o que você tem. Se você resistir até o fim, não vai mais precisar de mim. A única forma do Aynan se salvar é não depender da aprovação de ninguém, nem mesmo da do Rock. É só assim que ele vai se salvar, né? Tanto que o Rock, ele diz o seguinte: você foi o único encontro em toda a minha vida que jamais poderá se repetir. O que que essa frase significa? Ela carrega o reconhecimento do que o Aynan representa, um fenômeno moral existencial que não tem paralelo, né? Então, na vida do Rourke, o Aynan ele ocupa
a característica de um homem trágico, né? Aquele que teve a grandeza, mas não a integridade para sustentá-la. E vamos aqui comparar com os outros personagens que fizeram parte da vida do Rock. O Henry Cameron. Quem que era o Henry Cameron? Ele era aquele idealismo puro, radical e intransigente. Ele foi destruído, ele não aguentou, ele foi destruído pela sociedade, o que a Dominique temia, né, que acontecesse com o Roar. Mas ele nunca cedeu. O Rourke reverencia ele e até daqui a pouco carrega um pouco a culpa pelo fim dele. Porque naquele momento o Rourke não conseguiu salvar o seu mentor, né? Ele não conseguiu ser o exemplo de que o bem, né, de que o ideal, do que o homem ideal iria se sobrepujar às pressões da sociedade. Então o Cameron, ele morre sem ver o triunfo do ideal, né? Já o Steve Mallory, o escultor, ele nunca vendeu sua alma. Ele pagou o preço como? Ostracismo, dificuldades e sofrimento. Ele é o exemplo do quê? Do homem íntegro no exílio social. Ou seja, ele praticamente desaparece da história. A gente não ouve mais falar nele. Para o Rourke, o Mallory é um irmão de alma, mas é uma pessoa que jamais vai conseguir enfrentar essa, essa podridão, esse conformismo da sociedade. Ele estaria no caminho certo, mas ele não tinha as ferramentas para tal. Já o Aynan, ele teve o poder que o Cameron e o Mallory nunca sonharam em ter. Só que tem um problema. Esse poder foi conquistado por meio da concessão moral. Então ele abriu mão dos seus princípios para obter esse poder. Ele de fato moldou o mundo com seus jornais, ele conseguiu isso, só que à custa de perder a integridade dele. Vejam bem a conclusão, pessoal. O Einand é o homem que poderia ter vencido nos termos do Rourke, mas escolheu vencer nos termos do Tui, né? O Einand é o anti-herói trágico da obra, não vilão, não herói, mas a ponte destruída entre os dois. O Einand, para o Rourke, é uma exceção de verdade. A única alma com grandeza o bastante para ter sido um igual, mas que falhou. Você é o único que eu não posso repetir. Os outros eu compreendo. Você eu lamento, né? Então esse é o Einand. O Einand, esse anti-herói da obra. E nós vemos também ao longo dos próximos capítulos, nós vamos ver o que acontece com esse personagem Wynan. Porque fica uma pergunta para você: será que ele concedeu demais? Será que tem um caminho de volta para ele? A gente viu que no caso do Keating não tem caminho de volta. Ele realmente está num processo mesmo de desintegração. Ele está destruído literalmente. O Aynan ainda não. Mas será que ele vai conseguir de fato se redimir, como acontece com a Dominique, ou não? Essa é a dúvida, né? Esse é o spoiler que eu não posso dar sobre os próximos capítulos. Então, pessoal, não sei se ficou alguma dúvida. Rafa, Daniel. Não, tranquilo. Perfeito. Então, deixa eu só. A gravação também tá com a Rafa aí. Então, assim que a gente fechar, já vai ficar tudo ok. Então, eu gostaria de agradecer vocês a presença, né? Hoje é meu aniversário. Muito bom poder comemorar aqui com vocês. E espero que tenham gostado da aula. Foi uma aula bem intensa, né? Mais de 2 horas de aula aí.
e nos vemos na próxima semana. Muito obrigado, Rafaela, Daniel. Obrigado pelos parabéns. Um grande abraço, gente. Ótima noite.